Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Pode os irmãos se assentar, pode ficar à vontade. Deus é bom e maravilhoso. Então imagina, né, irmãos, além de toda essa correria que eu falei, que eu tava tendo, né, com a questão dos equipamentos, eu tinha que trazer a palavra. Coisa, é bênção de Deus. O pastor aproveitou, ixi, agora casou, né? Casou com a minha filha, agora eu vou te dar trabalho. O pastor foi esperto. É assim mesmo, é bênção do Senhor. E, irmãos, até ontem, não vou mentir que até ontem eu estava sem palavra, né, que eu estava viajando nesse trem aí, eu me perdi na palavra. Só que ontem, indo para o trabalho, né, eu ali desci na 114 Sul, eu encontrei uma colega minha do meu trabalho, né, a Silmara, aí ela também é da igreja. Só que ela levantou um tema bem curioso, né, que ela falou, na minha igreja está difícil. Deu, por quê, moço? Né? Porque lá na minha igreja, lá, o pastor do nada, lá, um líder lá, né? Não sei se é o pastor, mas é um líder. O líder tal lá pediu para me fazer tal função na igreja, eu não estava sabendo, eu não quis fazer, eu falei não. Falei, meu Deus do céu, tu disse não? Eu falei não, porque eu não estava preparada, né? Aí, papo vai, papo vem, a gente comprou o lanche, estava indo para o rumo do trabalho. Aí eu lembro que eu comecei a contar um pouquinho mais do meu testemunho, né? No tempo quando eu fui morar em Águas Lindas ali. E eu não conhecia o evangelho, mas eu gostava muito de bateria. Eu já dei esse testemunho aqui uma vez, eu gostava muito, até hoje eu gosto, né? Só que hoje em dia o Pedro tomou de conta da bateria, né? Então hoje ele é o baterista. Mas eu lembro até hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, o Pedro viu eu tocando uma vez, ele ficou assim, olhando assim pra mim, ficou olhando assim, falei, rapaz, esse cara toca, vou grudar nele. E hoje ele toca mais do que eu, e é a bênção de Deus. Mas nessa igreja, a minha mãe frequentava essa igreja, né, com a minha irmã Alice, né, meu irmão do meio, Joabe. E eu nunca tinha ido nessa igreja. Foi a primeira vez, quando eu entrei assim na igreja, botei o pé na igreja e olhei aquela bateria azul, bonita. Rapaz, a bateria, eu nunca tinha visto uma bateria na vida, né? Eu só tinha visto bateria por vídeo no Ceará, que tinha uma banda, nem sei se hoje existe, né, uma banda de forró carcará, nem sei se existe mais. Mas tinha nessa banda de forró, e o baterista, ele tinha uma bateria imensa, grandona. Uma bateria que tinha uns 2 trem desse aqui, um monte de prata, um monte de coisa, eu ficava só olhando para a bateria. Aí eu entrei nessa igreja, eu vi essa bateria, meu olho ficou gigante. Eu falei, meu Deus. Sentei no primeiro banco lá da frente, do lado da bateria, a bateria que eu aqui. Aí achei estranho que ninguém tocava, né? Aí com o tempo, né, eu fui chegando na bateria, batucava, aí eu vi que eu levava jeito. Aí com o tempo Deus começou a me usar, ali através da bateria, né, do louvor. Mas até eu chegar, né, nesse patamar, né, nesse nível de ir lá na igreja e já tocar bateria, eu tinha um compromisso. Que era o quê? Ir para a igreja. Eu tinha um compromisso, que era o quê? Ler a Bíblia. Eu tinha um compromisso, que era orar. Né, era ali para o ensaio dos jovens, né, mocidade, né, que chama, né. Então eu tinha esses compromissos para ir, né, para poder tocar, né, a bateria ali, né, tinha que se comportar. Então ali tinha umas regrinhas, né? Mas o mais importante era o compromisso. Tinha que ter compromisso, né, com a palavra, compromisso com a igreja, com o Senhor, primeiramente. E eu contei esse testemunho, né, para Silmara. Silmara, se estiver escutando, é bênção de Deus, tá? E eu contei esse testemunho para Silmara, né, e ela ficou assim, escutando, né? E eu sei que ela meditou, ela deve ter pensado, poxa, acho que eu não devia ter recusado, né? Acho que eu não devia ter falado não, eu devia ter dado um jeito ali, qualquer coisa, né? Sei lá, rodopiado, feito algum trem lá para não dizer um não. Porque hoje em dia, né, eu já falei isso, que hoje em dia o maior inimigo dos crentes é isso aqui, ó. Irmão fulano, quer uma oportunidade? Só depois, para depois. Então, esse também é um inimigo também, tá? Esse dedinho aqui, ó, a gente tem que tirar ele e jogar fora. E Deus foi tocando no meu coração, né, através dessa palavra, compromisso, compromisso, compromisso. E hoje eu acordei com isso na cabeça. Sendo que foi tão de Deus, que hoje eu encontrei a minha colega de novo, no mesmo horário. E é bem difícil a gente se encontrar assim 2 vezes seguidas, né? Se encontrou uma vez aqui e uma vez daqui a 2 semanas. E a gente se encontrou 2 vezes seguidas. E o tema foi a mesma coisa. Compromisso, 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 compromisso. A gente estava indo para o trabalho conversando sobre compromisso. E eu falei, meu Deus, é forte. Deus quer falar alguma coisa. Aí eu fui meditar na palavra lá no meu trabalho. Hoje eu tive um tempo muito bom, né, de descanso. E eu cheguei nesse tema, né, compromisso. Mas o que é compromisso, né? O que significa a palavra compromisso? Eu peguei aqui um pedacinho que diz:
Compromisso, assumir uma obrigação ou responsabilidade com alguém, consigo mesmo ou com alguma coisa. E hoje em dia todos nós temos um compromisso, né? Alguns irmãos têm compromisso com o trabalho, né? Não pode chegar atrasado, tem que chegar no horário certinho, tem que fazer o seu serviço, para quê? Para ganhar, né, o seu dinheirinho, né? Porque se fazer errado, ó, tá fora, né? Manda embora. Então você tem que ter um compromisso no seu trabalho, né? O horário, pontualidade, né? Entregar as metas, né, que você tem que entregar ali para o seu trabalho. Alguns irmãos, né, tá na escola, né? No caso já findou a escola, o João chegou brincando que ele reprovou. Eu vou ver. Depois eu vou ver se o João realmente reprovou mesmo, tá? Se tiver reprovado. Provou não, né? Passou? Passou mesmo? Olha na minha cara. Passou mesmo? Certeza? Tá bom, então. Então, alguns irmãos, alguns jovens têm compromisso com a escola. Tem que ir para a escola no horário certinho. Não pode faltar o primeiro horário. Se faltar o primeiro horário, só entra no segundo. Então, as matérias que ele ali, né, ia pegar no primeiro horário, né, já não pega mais. Tem que dar os pulos dele para pegar, né, Pedro? Tá rindo por quê? Chega atrasado no colégio, né, cara de pau. Então, todos nós temos um compromisso, né? Os irmãos têm compromisso na faculdade, né? Tem compromisso em casa, tem que arrumar casa, tem que fazer comida, né? Tem que deixar tudo bonitinho, arrumado, tem que lavar louça, tem que lavar roupa. Então, temos os nossos compromissos diários. Só que tem um compromisso que muitos dos irmãos, né, não falo dessa igreja, mas eu falo assim, dos crentes em gerais, que deixa o compromisso, né, de estar na casa do Senhor, fazer a obra, né, vir aqui mais cedo, né, varrer ali a calçada. Hoje o pastor chegou mais cedo, estava varrendo a calçada. Pegou ali a vassourinha e começou a varrer. O pastor, ele gosta de fazer isso, né? Mesmo ele sendo pastor, ele chega, joga uma aguinha ali, né? Tira a poeira. Então isso é bem bacana, né? Também é um exemplo a seguir, é o pastor, então a gente tem que seguir esse exemplo também. Então muitos dos irmãos, né? Não falo dessa igreja, tá? Por gentileza, por favor. Mas muitas das pessoas, quando vai ter esse compromisso com a casa do Senhor, é aquele compromisso forçado. Eu tenho que ir hoje porque senão o pastor vai ficar pegando no meu pé. Eu tenho que ir hoje porque senão tal fulano vai falar, não está indo para a igreja e blá, blá, blá. Vai ficar falando de mim pelas costas. Eu vou hoje mesmo só para marcar presença. Então acontece muito isso, né? Os irmãos às vezes vão para a casa de Deus, né? Só para o pastor não ficar mandando um áudio no WhatsApp. E aí, cadê você? Como é que é? Como é que é, né? Para não ficar chamando a atenção. E isso entristece, né, o Senhor. Porque imagina, você vai para o seu trabalho, você às vezes está lá tranquilo, feliz, né, ganhando o seu pão de cada dia, vai para a sua escolinha, para a sua faculdade, faz as coisas de casa, coloca até a música, mas quando vem para a casa de Deus, é arrastando, é naquele... Claro, né, que às vezes a gente vai sim sentir esse peso, né, às vezes o inimigo lança assim setas, né, lança ali alguma coisa, né, para impedir de você vir para a casa do Senhor. Mas isso não é pretexto para você abaixar a sua cabeça e falar, opa, o inimigo lançou uma seta, eu vou ficar aqui quietinho. Ele quer que eu não vá para casa do Senhor, eu vou ficar aqui. Errado. Isso aí é obra do inimigo, isso é obra do diabo. Quando você vê que estão te lançando setas para você ser impedido de vir para a casa do Senhor, aí que você tem que repreender, aí que você tem que invocar o nome do Senhor e falar, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, eu vou para a sua casa, eu vou te adorar, eu vou ficar em comunhão com os irmãos. Então, muita gente acaba se levando por essas setas. Então, isso que diz, né? Compromisso. Assumir uma obrigação ou responsabilidade com alguém, consigo mesmo ou com uma causa. E o compromisso com Deus? O que é o compromisso? O que é ter compromisso com o Senhor? O que é ter esse compromisso com Deus? Eu peguei aqui também um trechinho que diz: é uma dedicação total e prática à sua vontade e ensinamentos, manifestada na obediência diária, na busca por uma vida íntegra, no amor ao próximo e na fidelidade aos princípios divinos, mesmo diante das dificuldades. Então isso é ter compromisso com o Senhor. É você ter uma dedicação total, se entregar por inteiro, né? Você não achar barreiras para você fazer as coisas do Senhor. É você se dedicar aquilo ao máximo, o seu 100%, né? E principalmente também na prática da vontade e ensinamento.
Por que ensinamento, irmão Jesuíno? Porque a igreja só está de pé graças à oração e palavra. Palavra é o que? Ensinamento. O ensinamento é o alimento das nossas almas, da nossa vida. E quantas vezes o pastor já falou, irmãos, domingo de manhã cedo tem estudo bíblico, né, Júlia? Na corda, né? Domingo de manhã cedo tem estudo bíblico. Tal horário, tal horário. Vamos lá aprender a palavra do Senhor. Por quê? Para a gente não ser enganado. Para a gente não ser enganado pelo aquele falso profeta que fica falando abobrinha no microfone e você acredita. Pelo aquele falso profeta que fica, hoje é o dia que você vai receber essa bênção, hoje é o dia que você vai receber aquele telefone lá, não sei do que. Então a gente aprende isso nos estudos bíblicos, né? A não ser enganado pelo inimigo e a aprender mais da palavra do Senhor. E a causa disso você vai criando intimidade com o Senhor, vai criando intimidade com Deus. Você vai conhecendo mais a Deus, Deus vai te conhecendo também. Não é só porque você não vem, não, tem que vir para a casa do Senhor aprender. Antes era na live, né? É bom, né? Porque você está ali no conforto da sua casa, né? Está ali limpando a casa, está varrendo alguma coisa, está fazendo alguma coisa, mas você colocou ali, está escutando, mas querendo ou não, você não está 100% focado no estudo, né? Então, o estudo presencial, né? EBD, a gente fala, é Escola Bíblica Dominical, no domingo, né? EBD, é bom presencialmente, porque você ali, tira uma horinha, né, pastor? 50 minutos, só focado na palavra, só focado no ensinamento. E isso também vai gerar o quê? A busca íntegra, né? Vai gerar também o amor ao próximo, a fidelidade aos princípios divinos, ou seja, você vai zelar pelas coisas do Senhor, você vai zelar pelos mandamentos do Senhor, você vai ter amor, você vai ter zelo, vai ter cuidado para não se desviar dos caminhos do Senhor, mesmo diante das dificuldades. Crente é bom demais, né? Vai ali para a igreja, tem um carro, não sei o quê, tem um emprego abençoado. Mas quantas vezes a gente não passa dificuldade? Quantas vezes a gente não passa por uma luta, por uma tribulação? Quantas vezes? Dia após dia. Não é um hoje, outro amanhã. Dia após dia a gente está na luta, está na prova. Por quê? O Senhor já disse que a gente ia ter aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu por mim e por você. Amém? E aqui vai dizer também que Deus, Ele tem planos grandiosos para todos nós. Ele tem plano para mim, tem plano para o pastor, para a Júlia, para a irmã Amanda, para a Suzy, para a pastora, para a irmã Roberta, para todos. Tem planos. O Senhor, Ele quer ver a igreja dele abençoada, Ele quer ver o povo de Deus dele feliz, né? Só que Ele quer uma coisa muito importante: compromisso. Ele quer o seu tempo. Ele quer ver você se dedicando na obra dele. Aí sim você vai ser abençoado. Irmão Jesuíno, mas tem aquele povo lá no mundo, lá, né, que não serve a Deus, não vai na igreja, ganha rios de dinheiro, né? Tem a melhor casa do mundo, o melhor carro do mundo, né? Tem jatos particulares que vai por aí, blá, blá, blá. Tá, tem tudo isso. Mas pergunta para ele se ele consegue dormir bem. Pergunta para ele se o coração dele está totalmente feliz. Pergunta para ele se tem alguma coisa que ele não consegue preencher com o dinheiro. Tem alguma coisa que ele não consegue preencher com essas coisas luxuosas aí do mundo. Tenho certeza que se essa pessoa for verdadeiramente sincera com você, ele vai falar, tem alguma coisinha assim. Tem alguma coisinha que está faltando. Mas eu não sei o que é. Eu tenho tudo, mas eu não sei ainda o que é que está faltando. Então Deus, Ele tem planos grandiosos para mim e para você. Planos que às vezes nem vai envolver riquezas, dinheiro, né? As coisas luxuosas que o mundo pode oferecer. Às vezes Ele vai te dar o quê? Paz, tranquilidade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria. Vai te dar uma boa noite de sono. Olha quão maravilhoso é isso. Então isso nem tem preço, isso nem se compra com dinheiro. Vai te dar saúde. Olha quão maravilhoso é você estar aqui respirando. Olha quão maravilhoso é você estar aqui em pé. Você tem 2 pernas, tem 2 braços. Daqui a pouco a gente vai para casa. Olha quão maravilhoso é que a gente tem comida nas nossas casas. Então olha o quão grandioso o nosso Deus, Ele já é. Com essas coisinhas, né, que Ele nos deu. Então imagina, o que Ele pode te dar
Mas tudo isso requer compromisso. Amém? E aqui a gente vai chegar no nosso desenvolvimento, né? Que é lá em Romanos 12, 11. Romanos 12, versículo 11. A minha Bíblia é um pouquinho difícil de ficar aberta, mas eu dei um jeitinho de deixar ela aqui no ponto. Hoje em dia a tecnologia ajuda bastante, né? A gente coloca tudo ali, um esboço pelo tablet, né? Um telefonezinho e tal. Tem gente que não gosta, né? Tem irmãos aí que a gente fala tecnologia e tal, mas a tecnologia, né, veio para ajudar, né? Graças a Deus a gente tem as lives, né? Tem os estudos bíblicos também que está na internet. Então várias pessoas são sim alcançadas, né, pela internet, né, pela tecnologia. Então só basta saber como você vai usar ela, né? Se é para o bem ou para o mal. Se é para Deus, é para o diabo. Amém? Romanos 12, 11 vai dizer. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Aqui está uma tradução legal, mas eu vou ler da minha. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Mais uma vez, nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Amém? Então, tudo que eu falei no começo aqui, Deus já está deixando mais claro. Para a gente ser, para não faltar o zelo, para não faltar esse cuidado, né, para não faltar esse fogo, né, de a gente estar querendo vir para a casa do Senhor, sempre estar servindo a Deus. Que nunca falte esse zelo de você chegar a cuidar de algo. Às vezes não precisa nem ser da igreja, mas o zelo de você cuidar de um irmão. Ô meu irmão, está precisando de alguma coisa? Você quer uma oração, quer uma ajuda? A gente faz alguma... Ô pastor, está precisando de uma força, está precisando de uma ajuda? Pastora, posso te ajudar em alguma coisa, em uma oração? Então isso também é você ser zeloso, você ser cuidadoso. E o Senhor, Ele quer isso, né? Como eu já disse no começo, quantas igrejas, né, tem guerras, né, tem divisões, que em vez dos irmãos cuidar um dos outros, faz o quê? Olha lá, sobrinho, olha lá, sobrinho. Ali tem cabelo de menino feio, blá, blá, blá. Olha lá, sobrinho. Ali tem bigodinho velho de bicho feio também, olha lá, os bigodinhos velho feio. Então fica apontando as coisas dos outros, né? Fica julgando as pessoas, olha lá, irmã, lá, não sei o que, blá, blá, blá. Em vez de você chegar aí, ajudar. Em vez de você chegar aí, trocar uma palavra ali saudável, de você orar pelaquela pessoa. Então, o Senhor, Ele quer isso também, né? Ele quer o zelo, que nunca lhes falte o zelo em todas as áreas. Sejam fervorosos no espírito, que nunca venha deixar faltar aquela vontade de adorar o Senhor. Às vezes, né, todas as igrejas, né, têm as suas dificuldades, têm as suas lutas, têm os seus picos de altos, os seus mais baixos. Às vezes a igreja está fervorosa, está pegando fogo, né, os irmãos rodando, pá. Mas às vezes vai ter momentos que a igreja ela vai estar mais, né, devagarzinha. Mas não por conta de que tem poucas pessoas, ou o irmão não veio, ou alguém faltou, ou o cachorro morreu, que você vai ficar aquele crente jururu. Você vem para a igreja e fica ali no cantinho quietinho. Pelo contrário. Uma coisa bem legal e bem interessante, que o seu glória a Deus e o seu aleluia contagiam um ao outro. Vamos pegar um exemplo bem bacana. Os louvores, a equipe de louvor. A equipe de louvor está louvando. E o pastor William está aqui na frente. O pastor William está quietinho, mas daqui a pouco o pastor William começa a louvar, começa a glorificar, começa a dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco a pastora que está do lado já vai começar a entrar no manto. Já vai começando a dar glória a Deus. Daqui a pouco está louvando junto. Daqui a pouco a Suzy está do mesmo jeito. Daqui a pouco o João Kleber, a Júlia. E quando você nem esperar, a igreja está uma bênção, independente da quantidade. Quer outro exemplo claro? O louvor de hoje. Olha como bênção foi, né? A gente está aqui louvando e os irmãos também louvando junto. Não fica bom? Não fica um clima agradável? Não fica maravilhoso a gente louvar em comunhão para o Senhor? É bênção do Senhor. Isso Deus se alegra. Agora você chegar e aqui os irmãos aqui louvando aqui, né, dando lugar, e você aí você quer que Deus ainda te abençoe, que te dê as coisas,
que te dê casa, te dê dinheiro, te dê uma vida boa. Da onde? Você tem que fazer o quê? Ter o compromisso. Qual que é o seu compromisso? Ah, irmão Jesus, eu não sou nada, eu não sou diácono, não sou... Mas você é servo, você faz parte do corpo de Cristo. Se você vem e senta numa cadeirinha e fica aí sentadinho, ah, irmão Jesus, eu só fico sentado. Não. Você tem uma missão. Você tem a missão de adorar. Você tem a missão de contagiar o seu irmão do seu lado. Você tem a missão de evangelizar. Mesmo você estando aí sentado, você tem esse poder através de Cristo. Então você tem uma missão muito grande, mesmo você não tendo uma delegação, um cargo, né? Pode-se dizer assim, ah, não sou diácono, não sou... A pessoa que está na porta, vamos supor, hoje a irmã Roberta está na porta. Ah, o porteiro é menor do que eu. Vamos supor, eu sou maior do que a pessoa que está na porta porque eu sou diácono. O porteiro, né, a pessoa que está na porta, tem uma função muito importante, que é o quê? Recepcionar os irmãos que chegam com o quê? Com um sorriso contagiante. Ô, meu irmão, paz do Senhor, seja bem-vindo, entra aí, se achega. Se eu fosse porteiro, eu ia ser o porteiro mais maluco aqui que existia nessa igreja. Que, ô, varão de Deus, cola pra cá, vamos lá, vamos dar um lugar aqui. Eu já sou meio doido da cabeça mesmo, não estou nem aí. Se vir, vem, se não vir, a gente puxa, dá um jeito. Então, ó, o obreiro ele tem uma função ali, ó. Quem está na porta ele tem uma função muito grande. Assim como você que está aí, assim como o pastor que está aqui, como o Pedro que está ali no som, controlando tudo para fazer uma sonoplastia boa, né, um fundo musical maravilhoso. Olha esse fundo. Isso é graças a ele. Se tivesse alto demais, o pastor dava uma olhada para ele e falava, Pedro, abaixa o fundo. O Pedro sabe o que é, ele sabe o que é disso. Então todos na casa do Senhor têm uma missão. Independente de cargos, independente de posições, todos temos uma missão. Amém? E como diz aqui, sejam fervorosos, sejam vivos, sejam chamas vivas, contagiem um ao outro. Amém? E aqui outro ponto importante, sirvam ao Senhor, servir a Deus, buscar ao Senhor. Independente se é aqui na igreja, se é na sua casa, se é no trabalho, se é na rua. Ah, irmão Jesus, então você está dizendo que eu tenho que ficar na rua e tem que começar a gritar aí na rua igual um maluco? Não, não é isso, por favor, né? Mas se você quiser também, né? Na Bíblia diz que, né, os loucos são mais sábios do que os sábios, né? Então, se você quiser gritar aí na rua igual doido, fica à vontade, é bem isso. Mas, quando fala que sirvam ao Senhor, é para você ficar sintonizado com o Senhor 24 horas. Você não precisa estar toda hora abrindo a boca. Não, às vezes você pode ficar sintonizado com o Senhor, escutando louvor, escutando a pregação, escutando uma reflexão. Sabe aquelas notificações daquela Bíblia que você tem baixado aí no seu telefone, que eu sei que os irmãos têm, e de vez em quando aparece lá, reflexão do dia. Aquilo ali já é uma forma de você acordar já como? Conectado com o Senhor. O pastor, ele já deu um testemunho bem bacana, né? Que quando ele vai para o trabalho, né? Assim, quando ele acorda, ele já faz ali, né? Já tira o seu momento ali, né? Com Deus, né? Mas quando ele vai para o trabalho, ele vai fazendo o quê? Vai escutando um louvor. De casa para o trabalho. Está conectado. Chegou no trabalho, pega aquele fonezinho pequenininho, coloca aqui na orelha, coloca uma pregação, coloca um louvor. Está conectado com o Senhor. Então, quando diz sirvam ao Senhor, não é só você vir aqui na igreja... Você ser aquela chama viva, saiu da igreja, apagou, não. Saiu da igreja, tem que continuar acesa. E contagiar quem está aí do lado de fora também. Amém? Então a gente tem esse chamado também. Servir ao Senhor e contagiar as pessoas ao nosso redor. Amém? Quando você tem um compromisso com Deus, Ele organiza todas as áreas da sua vida. Irmão Jesuíno, sério mesmo? Ele organiza todas as áreas da sua vida. Porque Deus não é um Deus de confusão, né? O pastor fala bastante isso. Quando eu estou fazendo pirraça, a Suzy fala isso também para mim, né? Que eu sou meio cabeça dura. Eu estou melhorando. Creio eu que eu estou melhorando, só que eu não sou meio cabeça dura. Aí a Suzy de vez em quando fala, não, Deus não é Deus de confusão, né? Tá errado isso aí, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Mas por que disso? Quando você tem compromisso com Deus, Ele organiza todas as áreas da sua vida. Hoje em dia eu trabalho domingo, né? Eu trabalhava, né? Que entrou recesso, né? Férias. Mas eu não conseguia vir nos estudos bíblicos porque
no meu emprego, né, todos os irmãos já sabem que eu sou professor de ping-pong, né, tênis de mesa. Eu falo ping-pong que ninguém... O que é tênis de mesa? Né? Eu falo ping-pong. Professor de tênis de mesa e ping-pong. E eu dou aula lá no Yacht Club, né, lá do lado, perto do lago. E lá eu também dou aula nos sábados e domingos. E eu trabalhava 3 domingos e folgava 1. Né, porque como é que funcionava? A gente acho que não pode trabalhar os 4 domingos, né, então eu trabalhava 3 domingos e folgava 1. E toda sexta-feira lá na academia, né, na academia Fitpong, onde eu trabalho, tem umas capacitações, né, que o próprio dono da academia, né, passa ali uns ensinamentos para os professores, né, para se capacitar cada vez mais, né, ter mais experiência com o esporte e ensinar cada vez mais os alunos, né, ter mais evolução. E eu não participava muito dessas capacitações porque eu trabalhava domingo, né, eu trabalhava sábado e domingo. Então, ou seja, eu trabalhava de segunda a quinta, sexta-feira é a minha folga, né, e trabalhava sábado e domingo. Mas só que sexta-feira eu ia para a academia para dar algumas aulas, né, individuais, né, sem bater ponto, né, porque não pode, porque senão eu ia trabalhar os 7 dias na semana. E eu não participava dessas capacitações. Aí o meu chefe, uma vez que ele me chamou, eu falei: Jesuíno, tá errado, a gente tem que achar um jeito de você, né, vir para capacitação, né, a gente vai dar um jeito, né. E eu já tinha comentado com o pastor já tinha comentado comigo também, né, que o estudo ia ser presencial, né, ia ser no domingo. E eu fiquei, rapaz, mas eu já tinha saído de uma luta, né, porque os irmãos que tá aqui há mais tempo, né, sabe que quando eu entrei nessa academia, né, eu trabalhava de segunda a quinta, das 5 da tarde até as 9 da noite. Então eu faltava todos os cursos na quinta, por conta do emprego, né, que era o estágio. Aí a gente orou, fez jejum, pastor, os irmãos. Deus deu a vitória, né? Graças a Deus eu não trabalhava mais na quinta-feira, estava liberado. Aí agora surgiu essa situação de novo e eu fiquei, rapaz, nossa, agora que vai voltar o estudo, teve esse trem aí do trabalho. E eu, meu Deus do céu. Aí o pastor começou a orar, eu também, né? A pastora, os irmãos. E recentemente a gente teve uma reunião, né? As metas de 2026. E eu não sabia, né? O que o meu chefe estava planejando. Mas ele chegou num ponto lá que eu até regalei o olho, que ele falou: pessoal, a partir do ano que vem, todo mundo vai ter que rodar lá no domingo no iate, né? Pro Jesuíno participar da sexta-feira, né, das capacitações. Então ele só vai precisar ir agora um domingo no mês, e os outros 3 ele participa aqui na sexta-feira. Na hora que ele falou isso, eu já lembrei: oh, Deus é maravilhoso. Porque domingo eu vou estar indo para o estudo bíblico. Oh, bênção de Deus. Nesse domingo eu já vou estar aqui presente no estudo bíblico. Então você vê, se você tem compromisso com o Senhor, Ele organiza todas as áreas da sua vida. Ele não deixa você se distanciar da igreja, né, por conta de um emprego, né, não, Ele organiza tudo. Ele sabe de tudo, ele tem um controle de tudo. Então, na hora que o meu chefe falou isso, eu já regalei o olho e falei: rapaz, eu fiquei quietinho. Eu falei: beleza, chefe. E por dentro, glória a Deus. Porque é a vontade, né, de estar na casa do Senhor. Antigamente, até hoje, né? Hoje mesmo eu cheguei aqui na igreja, era 6h15, né? Agoniado para fazer as coisas. 6h15 eu estava aqui na igreja. Mas antigamente eu era dessa mesma forma. Como eu morava do lado da igreja, em Águas Lindas, eu escutava, a irmã podia ir lá varrer o terreiro. Eu ia, bateu lá no portão, abria lá, eu tô indo para a igreja. Corria para a igreja. Era para limpar, era para orar, era para ter ensaio da senhora, eu estava lá. Ensaio dos varões, eu estava lá. Era construção, eu estava lá também. Às vezes o pastor ia só para mexer no piso, né, no assoalho lá, alguma coisa, no microfone, eu estava lá. Às vezes ia trocar o som, eu não entendia nada, mas eu estava lá também. Aí hoje em dia, isso é algo bom, né? Porque a vontade de você estar aqui na igreja mais cedo, de organizar, de você limpar, de você cuidar do som. Hoje em dia eu mexo mais com equipamentos. Organizar aqui o som, né? Teclado, tá, violão, guitarra, não sei o que, microfone. Mas de vez em quando a gente faz aqui, ó, liga ali uma luz, né? Coloca uma plaquinha ali fora, organiza uma cadeira aqui acolá, vê um copinho no chão, tira. Então isso aqui, vontade de estar na casa do Senhor, compromisso com o Senhor. Então, Deus, Ele organiza todas as áreas da sua vida. Amém? Isso é bíblico, porque na palavra do Senhor vai dizer, lá em Mateus 6:36, quem é bom de Bíblia já conhece, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Só que esse versículo, ele puro, né? Só ele sozinho, fica faltando alguma coisa, né? Porque
Diz aqui, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas são essas, né? Então a gente pode voltar aqui alguns versículos mais atrás. No versículo 25 vai dizer, sobre os cuidados da vida. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côgavo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim feita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Bênção, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou beberemos? Eu acho que eu tenho a língua um pouco presa. Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas essas coisas. Aí vem o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Tô parecendo aqueles locutores de rádio, né? Mas recentemente eu percebi que se eu consigo falar mais devagarzinho, a língua não embola. Então eu pareço um locutor de rádio, eu fico até mais agradável, né? Fico até mais eloquente. É bênção do Senhor. Então aqui o Senhor ele já diz tudo, né? Para a gente não andar preocupado, não andar ansioso, não andar pensando no amanhã. Ele só quer o quê? Que a gente pense nele, foque nele, busque ele. Porque através do compromisso que você tem com ele, ele te abençoa. Através do compromisso que você tem com ele, ele te dá o alimento. Através do compromisso que você tem com ele, ele te dá a vestimenta. Através do compromisso que você tem com ele, ele te dá o seu mantimento para você prover na sua casa. Ultimamente, né, minha esposa, né, ela anda um pouco preocupada, né, com essa questão de ano novo, né, Natal, tudo mais, né, gastar dinheiro, amigo secreto, amigo oculto, amigo creto, né, um monte de dinheiro tem que estar gastando, né. E eu tô com o coração tranquilo. Eu ando com o coração tranquilo, porque se você se preocupar com essas coisas do dia amanhã, né, nem dá certo de hoje, nem dá certo de amanhã. Então você tem que colocar nas mãos do Senhor e ficar calmo, ficar tranquilo. A Suzy, de vez em quando, ela fala, essa tranquilidade toda aí, blá, blá, blá. Mas o meu avô também era assim, né? Minha avó falava, né, que o meu avô era tão calmo que às vezes minha avó brigava com ele, ele calmo, sereno. Então hoje em dia eu acho que eu puxei ele também. Mas isso é bom, né? Porque você não anda, você não vai ficar andando ansioso, não vai ficar andando inquieto, pensando na manhã, pensando nas roupas, nas comidas, nos boletos, né? Todo mundo tem boleto. Mas o que adianta você tirar somente de hoje e pular para amanhã? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Então o Senhor fala, né? Vamos andar tranquilo, andar calmo, confia em mim, busque primeiro eu, tenha compromisso comigo, que tudo eu vou colocar no seu devido lugar. Amém? Irmão Jesuíno, e como exercer esse compromisso aqui na terra? Você fala muito, né, sobre o reino dos céus, né, que é orar a Deus, né, buscar a Deus, né, escutar um louvor, né, e colocando a meditação ali, né? E como é que a gente vai fazer para colocar essa ordenança, né, de compromisso na terra? Tem um pastor. Deus nos deu um pastor na terra para nos guiar. Então Deus, né, ele usa o pastor, usa a pastora para te guiar nesse caminho, para te guiar nesse compromisso, para que você não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Amém? Agora chegou uma parte legal. Essa parte aqui eu mesmo escrevi.
Eita, bênção de Deus. Quando o pastor chama para fazer uma missão e você diz não. Por quê? Porque está vendo a série, está vendo a novela. Aí isso é compromisso? Isso aí é você ter compromisso com o Senhor? Ah, mas é o pastor. Mas o pastor, né? Deus, ele derramou ali a autoridade sobre o pastor. Eu sou o pastor. Se o seu pastor falar assim, irmão Jesuíno, vamos ali bater 50 lajes ali, não sei o que, de tijolo. E se eu estiver mentindo para o meu pastor, eu estou mentindo para Deus. É um compromisso ali, ó, com o pastor. Às vezes é para a obra do Senhor, é para a casa do Senhor. Eu estou dizendo que não, pastor, eu tô mal do estômago. Nem tá mal do estômago, tá assistindo futebol. O Flamengo aí, recentemente perdeu aí pro PSG. Tava assistindo futebol e nem foi lá ajudar o pastor. Quando o pastor pede para ir ao estudo e você dá uma desculpa, essa desculpa é bacana. Não posso ir porque meu gato fez au-au, meu cachorro fez miau. Fica dando desculpa o quê? Esfarrapada. Ah, pastor, não fui para o estudo porque a avó do conhecido, da tataravó, do amigo meu morreu, eu tive que ir lá bater os parabéns. Dá desculpa, nada a ver com nada a ver. E acaba mentindo, né? Acaba mentindo, isso. Então, ou seja, você fugiu do compromisso, mentiu para o seu pastor e ele quer ser abençoado. Meu Deus do céu. Então, o pastor na terra, né? Não só o pastor, mas todas aquelas pessoas que tenham ali um chamado de liderança, né? O pastor, né? O seu chefe. Em vez de você mentir, vá lá, ó, dá uma força, seja compromissado, que aí você vai ver Deus te recompensando. Aí você vai ver o agir de Deus na sua vida. Amém? Deus deixou um pastor na terra para cuidar das suas ovelhas, para que elas seguissem as instruções do pastor, tendo compromisso com o pastor na terra e o pastor celestial no céu. Amém? Então, além da gente seguir o compromisso com o pastor que está aqui na terra, nosso pastor, ele nos instrui, ele nos leva para o caminho correto. Ele vai dizendo, ó, aqui que você vai ter que seguir, aqui, ó. Esse caminho aqui é bom, esse caminho aqui não é. Esse caminho aqui é bom orar primeiro, vamos buscar primeiro a presença do Senhor, vamos ver se Deus está no negócio. Vamos ver se Deus está nesse propósito aqui, vamos ver se Deus está nessa coisinha aqui. Então, o pastor, ele te orienta para o caminho certo, ele te orienta para o compromisso correto com o Senhor. Amém? Então, quando o pastor ele fala, vamos fazer ali tal coisa na igreja, não minta pastor não, tá? Isso é feio. Deus está vendo, varão. Deus está vendo, varão. E da nossa conclusãozinha aqui, vai dizer que o Senhor tem pressa para te abençoar. O Senhor, ele quer ver todos abençoados. Ele quer ver todo mundo com a casa boa, quer ver todo mundo, não só a questão também de coisas materiais, mas ele quer ver todo mundo com saúde, sem essas doenças que afetam hoje o mundo, ansiedade, depressão, essas coisas aí que muitas pessoas andam tirando a própria vida, né? Então Deus, ele quer te dar coisas boas. Deus, ele quer estar te renovando. Mas Deus tem pressa para te abençoar, mudar a sua vida da água para o vinho. Mas ele quer o compromisso verdadeiro. Ele quer que você seja verdadeiro com ele, com o compromisso do Senhor, na casa do Senhor. Ele quer ver você alinhado com os propósitos dele. Aí sim você vai ver as bênçãos do Senhor esclarecendo na sua vida. Aí você vai ver as bênçãos do Senhor se concretizando. E você às vezes vai ver, opa, já aconteceu, meu Deus do céu. Porque você está tão lançado na presença do Senhor, no compromisso dele, nas obras do Senhor, que às vezes você nem vê as coisas acontecendo. Quando você percebeu, já aconteceu. Pastor mesmo, pastor se converteu, quando ele percebeu, já era pastor. De repente ainda, né? O pastor Everaldo, bênção de Deus. E esse aqui também é importante. Prometo que eu estou finalizando, tá? Não sou muito de demorar em pregações, né? Porque às vezes a pessoa fala e só fala água, né? Só para preencher tempo. Mas aqui esse ponto aqui realmente é muito importante, que vai dizer: temos que ter prazer em servir ao Senhor e ter compromisso com Ele. Além de você ter esse compromisso de vir para a casa do Senhor, de você orar, de você jejuar, de você chegar na casa do Senhor, tirar os copos do chão, varrer ali o terreiro, de você, né, evangelizar, de você sair aí fora pregando a palavra, você tem que ter prazer naquilo que você está fazendo. Hoje em dia, eu digo que eu tenho um emprego abençoado, né? Eu tenho um emprego maravilhoso, um emprego que o Senhor me deu,
Porque eu tenho prazer no meu emprego. Eu tenho felicidade no meu emprego. Porque alguns irmãos aqui já sabem que o meu emprego anterior, eu pegava muito peso, né? Pegava peso à torta e à direita, um galpão enorme, 2, 3 pessoas batendo saco, batendo caixa, né? Aqui o pastor sabe, né? A sobrinha sabe. E era torturoso, né? Era um trabalho braçal muito pesado para ganhar um salário muito pouquinho. E além de todas essas coisas, né? Ele tinha aquelas pessoas que falavam mal pelas costas, às vezes próprios chefes, às vezes aquelas pessoas ali que estavam do meu lado ali, dizendo ser um coleguinha de trabalho, conversar comigo, às vezes a gente descobria que estava falando mal pelas costas. Então, isso entristecia bastante. E o que a gente fez? Oramos, buscamos ao Senhor. Senhor, que seja a tua vontade, que seja feita a tua vontade na minha vida. O Senhor sabe o desejo que eu tenho, né, de ensinar pessoas, né, a praticar um esporte. O Senhor sabe o desejo que eu tenho de não apenas ensinar um esporte, mas cuidar da saúde das pessoas, né, do mental. Quantas pessoas hoje em dia me procuram, né, dá um presente ali e fala: cara, obrigado, né? Porque através do esporte, às vezes eu nem sei jogar esse negócio de ping-pong, mas através de estar aqui, é uma alegria tão boa, uma alegria tão contagiante, que o resto do meu dia se torna um dia bom, se torna um dia prazeroso. Recentemente eu tenho uma aluna, né, que ela se matriculou comigo para ter umas aulas individuais. E ela é advogada, tem muito dinheiro, mas só que ela falou que estava difícil, né, o dia dela, né? Ansiedade, depressão, né? Pensamentos negativos. E às vezes, quando ela vai, né, para ali pro esporte, praticar o esporte, né, eu sou muito brincalhão. Da mesma forma que eu brinco aqui, eu brinco em casa, né, você sabe, às vezes eu brinco até demais, ela brinca comigo. No trabalho eu sou do mesmo jeito, né, então todo mundo gosta, né, de estar ali pertinho por conta da resenha, da brincadeira. Isso também remete ao Espírito Santo de Deus, né, que está ali, né, refletindo essa luz, né, essa alegria. Isso também é o Senhor que está trabalhando. E essa moça chega lá, ela dá gargalhada, sorri, brinca, se diverte, aprende do esporte também, que é importante, né? Cuida da saúde. E ela vai para o trabalho relaxada, leve. Ela disse que ela consegue pensar melhor, ela consegue raciocinar melhor, né, o dia dela. Então, ou seja, tudo isso eu tinha pedido para o Senhor bem antes. Eu estava em um local difícil, né? Eu estava num local ali duro, né, de trabalhar. Mas Deus, Ele mudou ali a minha história, né? Ele mudou ali essa situação, porque Ele tinha pressa de me abençoar, Ele tinha pressa de querer dar uma bênção na minha vida. Irmão Jesus, se você não tivesse compromissado com o Senhor, você acha que Deus teria mudado a sua vida? Não, com certeza não. O compromisso de estar na casa dele, de estar orando, de estar louvando, de estar buscando, de estar pregando, de estar ministrando, de estar evangelizando. Então o Senhor, Ele abençoa quem está junto com Ele ali, ó, quem está buscando firme com Ele. Então, hoje em dia eu posso dizer que é um emprego que o Senhor me deu, o Senhor me abençoou. Porque é um emprego onde eu chego lá agora, eu não sinto mais aquele remorso de as pessoas falar mal, aquele remorso do chefe tá te falando bem de você aqui na sua frente, nas suas costas, tá metendo a faca. Hoje em dia meu chefe, eu nem vejo meu chefe. Meu chefe, ele aparece lá na academia uma vez, sei lá, na semana, né? E quando eu vejo ele, mas é uma pessoa super gente boa. Eu falei para ele que eu sou cristão, sou da igreja, e ele gostou bastante, né? Eu falei para ele que quinta-feira eu tinha os cultos, né? E ficava difícil de ficar até mais tarde. E foi até nesse momento mesmo que ele me liberou das quintas-feiras. Ele falou: Jesuíno, como você chegou aqui, né, com a dificuldade, falando que não conseguia ficar até tarde, por conta da igreja, né, de você estar na casa do Senhor, cara, eu vou te liberar desse dia aqui. Você chega aqui, tá horário, sai um pouquinho mais cedo, vai para a igreja. Aí ele: é sério mesmo, Deus, sério? E eu tinha o quê? 2 meses, 3 meses, né, pastor? A gente já estava nessa oração, eu tinha uns 2, 3 meses. E ele fez isso. Porque ele falou: tem muita gente que chega aqui e me fala: chefe, eu preciso sair mais cedo. Aí às vezes ele deixa sair e vai ver o cara tá bebendo, tá farreando. Ou seja, para nada. Pede para sair mais cedo só para sair. E eu tinha ali uma causa importante, né? Eu tinha ali um propósito importante, eu tinha um compromisso com o Senhor. Por isso que ele falou: ó, gostei da sua atitude, gostei bastante que você veio aqui, ó, e falou: eu preciso sair mais cedo para ir para a igreja. Sai, pode ficar à vontade, não se preocupa não. Nesse domingo a mesma coisa, ele sabe, né,
Ele sabe que domingo, né, a partir das 5 horas, né, bota 5 horas porque um domingo no mês a gente ensaia 5 horas. 5 horas eu tenho um compromisso. Então já teve torneios no domingo aí, ele queria que eu jogasse assim um pouquinho mais tarde. Eu falei, ó, 5 horas eu já nem posso, 4 horas, 3 horas se pá, eu já nem posso mais estar por aqui, porque eu tenho que estar na igreja. Eu tenho que ir para a igreja dele. Ah, não, beleza. Ele já lembra já, então Deus, ele abençoa. Deus, ele te dá as bênçãos, mas ele quer que você tenha um compromisso verdadeiro. Então temos que ter esse prazer de servir o Senhor e ter esse compromisso com Ele, que aí sim Ele vai te abençoar. Então temos que ter coração voltado para o Senhor. Temos que ter essa alegria no coração de falar, opa, chegou quinta-feira. Vou me agilizar aqui para chegar cedo na igreja. Opa, chegou quinta-feira. Eu vou colocar o feijão mais cedo no fogo. Eu vou limpar a casa mais cedo. Eu vou lavar a roupa mais cedo. Porque quinta-feira de noite eu tenho igreja. Opa, chegou domingo. Domingo é o dia com a família, tudo mais. A família vem aqui em casa, né? Faz aquele almoço. Deu o horário de se arrumar. Tem que se arrumar que eu tenho que ir para a igreja. Quer se arrumar também não? Já chama também. Vamos se arrumar para ir para a igreja. Se não for, amém, né? Deus vai dar outras situações. Mas deu o horáriozinho ali, ó. Já vai se aprontando para ir para a igreja. Porque Deus, ele se alegra disso. Ele se alegra quando você está ali compromissado com Ele. Aí sim Ele te abençoa. Aí sim você vai ver o agir de Deus na sua vida. Amém? E foi até aqui que Deus me deu essa palavra. E eu fico muito feliz a gente estar trazendo essa palavra, porque hoje em dia a gente precisa ter esse compromisso, né? Eu não falo porque eu já sou compromissado demais. Não, dia após dia a gente tem que aumentar o nosso nível de compromisso com o Senhor. Se eu busco agora 2 minutinhos, eu vou buscar 3, eu vou buscar 4. Se hoje em dia eu oro 1 minutinho, eu vou orar 2, eu vou orar 3. Se hoje em dia eu tenho vergonha, né, de pegar uma oportunidade, na hora que a pastora fala, ô irmã fulana de tal, ô irmão fulana de tal, que é oportunidade, vai tremendo. Vai com as pernas bambeando mesmo, mas vai. Vai que quando você chegar aqui, às vezes você fala alguma coisa, você nem sabe o que falou, mas foi Deus que deu as palavras certas. Foi o que aconteceu comigo, né? Do louvor lá que eu louvei, eu nem sei mais quantas pessoas tinham lá, mas eu louvei. E perdi a vergonha. Então, vai, segue, que eu tenho certeza que Deus, Ele vai estar te abençoando mais na frente. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade e as palmas bem fortes para o nosso Deus.